Oi, pessoal. Vamos lá, né? Dar sequência a mais uma semana de videoaulas, né? A semana passada, só para que vocês relembrem um pouquinho, nós abordamos, né? Vocês viram sobre o retorno de Vargas, como é que se deu o retorno de Vargas ao poder. Foi isso? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o período de JK, né? Para que vocês tenham conhecimento, ele está no módulo 3, na página 282. Da página 282 até a página, na verdade são duas páginas só, 282 e 283, tá certo? Então vamos observar o que foi, como foi esse governo, o governo, né, o período de JK, tá certo? Então, primeiro a gente vai observar, né, dentro desse contexto, né, da política de JK, que ocorre, né, a gente vai ter um período, né, com o suicídio aí de Getúlio Vargas, que foi no dia 24 de agosto de 1954, abriu-se aí, né, um buraco no poder e também na herança política, né, perseguidas por seus simpatizantes e adversário, para substituí-lo, né, tentaram lançar uma candidatura da União Nacional com a adesão de dois maiores partidos políticos da época, que era o Partido Social Democrático, o PCD, e a União Democrática Nacional, que era a UDN. Eles teriam, né, um candidato único, que uniria aí a direita e o centro e evitaria aí uma nova candidatura radical como a era getulista, né? Essa ideia, porém, ela não se concretizou. Por quê? Porque no dia 10 de fevereiro de 1954, o PCD, né, homologou o nome de Juscelino Kubitschek, né, como candidato à presidência da República. JK ele não sabia que precisava do apoio de uma base sólida e da aceitação popular, né, como tinha o TPB, né, que era o partido de Vargas, e que tinha também João Goulart como candidato à presidência. Poucos dias depois, né, dessa homologação, Juscelino Kubitschek como candidato do PCD, o TPB, ele selou um acordo, tendo João Goulart, né, ou seja, o Jango, concorrendo como vice. Só para que vocês relembrem, né, foi comum há muito tempo que se existisse duas eleições, seriam distintas para vice e para no cargo nessa questão aqui da presidência, tá certo? Então concorreram, né, João Goulart como vice de JK. Então muitos foram, né, as tentativas dos antigetulistas para invisibilizar aí essa campanha eleitoral. Jango, apoiada, né, inclusive pelo Partido Comunista Brasileiro, né, a UDN era a principal rival dessa coligação. Por quê? Porque com as intenções encarregadas de impedir de qualquer custo a vitória de JK, inclusive usando de meios ilícitos, né, para cumprir esse objetivo, nas eleições no dia 3 de outubro de 1955, JK elegeu-se com 36% dos votos válidos contra 30% do seu adversário, né, político Juarez Távora, que era da UDN, e 26% de Ademar Barros, do PCP. E só 8% de Plínio Salgado, que era do PRP. Naquela época, as eleições para presidente e vice não eram vinculadas, né? Mas Jango ele foi o melhor votado para vice, recebendo mais votos do que JK. E pôde, né, no dia 31 de janeiro de 1956, sentar-se aí ao lado do seu companheiro de chapa para governar o país. Então,
O governo de JK, ele é lembrado, né, como um grande desenvolvimento e incentivo ao progresso econômico do país por meio de quê? Da industrialização. Então, ao assumir a candidatura, ele se comprometeu a trazer o desenvolvimento de forma rápida, né, para o Brasil, realizando 50 anos de progresso em apenas 5 anos de governo, que ficou famoso, né, por o lema da sua trajetória política, no caso da o seu lema político foi 50 anos em 5. Então, aí embaixo tem uma caricatura, né, em que vocês leiam, vocês estão observando que está assim: primeiro, o projeto dos automóveis, depois você, tá? Aí tá JK, né? Com o projeto em mãos dos automóveis, que era o principal, o objetivo dele era industrializar o Brasil. E a questão do povo em si, a questão da problemática envolvendo, né, a questão de setores mais voltado para a população, ele não soube traçar algumas metas, né? Ele traçou um plano de metas que tinham 31 projetos e que quase nenhum desses contemplava a questão da população em si, né? Então, esse slogan 51 em 5, um dos períodos mais festejados da história econômica foi a de Juscelino Kubitschek, isso de 1950 até 1961. Por quê? Porque ele, sustentado por um competente esquema de comunicação, né, JK entusiasmou o país com uma promessa de modernização, que foi traduzida aí no seu lema, né, 50 anos em 5. Então, esse projeto econômico de Juscelino, ele foi apresentado em seu plano de metas, como eu acabei de ressaltar agora. Nesse plano de metas, ele focalizava, né, a ampliação de fornecimento na questão da energia, como vocês podem observar aqui nessa imagem. Na questão, obviamente, do transporte, com ampliação e melhoria aí de estradas e rodagem, e estímulos também a montadoras de automóveis. Na questão da alimentação, maiores investimentos no setor da alimentação foi para aumentar a oferta. Isso também na questão industrial, né? Quando a gente fala de alimentação, a gente observa mais a questão do suporte, que vamos falar em termos da economia gerada na classe menos favorecida, né? Que é o que eles mais priorizam, né? Não tem nenhum alimento, imagina essas questões que são de bens que a gente chamava, né, um período atrás, de bens duráveis. Então, para a população pobre, a alimentação, obviamente, era o que mais contava. Mas na questão da alimentação, ele colocou o plano dele não voltado, mas voltado para o aumento da oferta, no caso da indústria. E também, né, outro setor também foi a indústria de base. Se vocês observarem aí, os maiores investimentos na questão dos minérios, da questão do ferro, a própria questão do petróleo também, né, são a questão da indústria nacional, mas ele também teve essa questão do estímulo também às exportações, né? E a melhoria e ampliação do ensino público. E outro ponto que foi bastante importante no governo de Getúlio Vargas foi realmente a construção de Brasília, que foi o incentivo ao desenvolvimento do Brasil na questão central, né? Aqui vocês observam como era Brasília realmente, não existia, né? Era um lugar inabitável. Então, vocês observam essas 4 imagens que retrata como foi essa construção de Brasília. Além do desenvolvimento do Sudeste, a região Centro-Oeste também cresceu e aí atraiu um grande número de migrantes nordestinos. Né? Esses migrantes nordestinos, na sua grande maioria,
A grande obra de JK foi a construção de Brasília e a nova capital do Brasil. Com a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, JK ele pretendia desenvolver essa região central do país e afastar o centro, né, das decisões políticas de uma região que estava que não tinha, né, não estava povoada. Com a capital, oriundo de empréstimos internacionais, JK conseguiu finalizar e inaugurar Brasília, isso no dia 21 de abril de 1960. Houve essa finalização, né? E aí, com isso, na questão dos avanços, né, na questão da indústria, da estrutura da indústria, sem conseguir cumprir, né, satisfatoriamente a maior das promessas, suas propostas, o governo de JK permitiu anos de intenso crescimento econômico e favoreceu aí a consolidação da fase industrial do Brasil. Então, surgem aí as hidrelétricas gigantescas, indústrias automobilísticas e estradas que cortavam o país e anunciavam aí um modelo de progresso que depositava na tecnologia e as esperanças também dessa resolução dos males do país, né? E começou aí a invasão dos capitais estrangeiros. No governo de JK, ele investiu também com convicção na atração de capitais externos, né? Eu terminei de falar agora. Para equipar essas indústrias locais, ele criou algumas medidas que privilegiavam esses empréstimos, como a adoção de uma taxa cambial favorável e de facilidades de remessa de lucro para o exterior, e o Brasil assistiu uma invasão veloz de uma capital estrangeira em áreas estratégicas, como vocês estão observando aqui. No Brasil, a entrada de empresas multinacionais com um importante, que foi bastante importante durante o governo dele. No governo dele instalaram fábricas como Ford, Volkswagen, né, Williams, a GM. Então, tudo isso teve esse boom realmente de capitais estrangeiros, né? De implantação também de indústrias estrangeiras. E a economia em si, né? O que há de se destacar, né? Se vocês observarem na própria imagem que foi colocada, né, no slide aí, ele está simplesmente esmagando o território brasileiro. Por quê? Porque começou aí, dentro da economia, o alto preço dessa euforia começou a ser percebido durante o próprio governo dele, né? A dívida externa dobrou de valor, tornando-se aí um tema cada vez mais polêmico nas discussões nacionais. A inflação atingiu níveis altíssimos e os déficits da balança comercial alcançou uma proporção que se tornou preocupante para os credores internacionais. Ele já não acreditava que o país teria condição de pagar suas dívidas. Então, nesse contexto, entrou aí em cena o Fundo Monetário Internacional, que é chamado de FMI, né, que passou aí a representar o vilão estrangeiro, né, com suas ingerências na política econômica brasileira e exigências para sanear essas finanças. Apesar do crescimento econômico, os empréstimos externos e os acordos com o FMI começaram a ajudar, né, a aumentar a inflação e o arroxo salarial. Aí, se vocês observam, né, um menino, né, com um prato enorme, né, que era a inflação, e um outro chorando, dizendo que as sopinhas dele, bem pequenininhas, sopinhas de letra. Então, a inflação começou a níveis gigantescos, como mostra aí no gráfico também, né? Foi nível altíssimo. E, para a gente observar os indicadores, né, do governo JK, nós podemos, né, que foi nós podemos, né? Aí tem o primeiro, acabar com a fome e a miséria. O segundo, a educação básica de qualquer qualidade para o país. O terceiro, igualdade entre sexo e valorização da mulher. No quarto, né, redução da mortalidade infantil. No quinto, melhorar a saúde das gestantes.
No sexto, combater a AIDS, né? E outras doenças, malária, outras doenças, é a qualidade de vida também, e todo mundo, todo trabalhador ser reconhecido. Então, aqui foram algumas das metas que não foram de forma alguma executadas no governo, né? No governo de JK. E dentro disso aí também tem um percentual que é o PEA, né, por ramo de atividade, isso de 1940 até 1970. Então, se vocês observarem na questão agrícola, na questão industrial ainda teve um pouco, serviços, governos e outros. Aqui foi uma pesquisa e vocês estão vendo aqui a questão do gráfico, né? Então, conclui-se, né, uma diminuição na atividade agrícola, decorrente aí o êxodo rural, que foi ocorrido neste período, e nota-se também o aumento da atividade industrial no país, né? Ocorrendo principalmente por causa do modelo de desenvolvimento, um modelo desenvolvimentista adotado por Getúlio Vargas, que abria aí o país aos mercados externos. Estes, né, atraído pelos baixo custo da mão de obra. Então, esses são os índices das atividades. E também na questão de uma tabela aqui de analfabetismo, né? Vocês observam o Brasil e observam todas as regiões, né? As regiões que foram menos contempladas, né? Em 1961, houve uma diminuição considerável em relação aos anos anteriores, óbvio, mas, né, nas regiões sul, sudeste e principalmente no centro-oeste, a taxa do analfabetismo ela diminuiu mais, em decorrência ao quê, né? Em decorrência aí aos grandes investimentos que foram colocados nessas regiões. Embora as outras regiões elas ficaram, né, sem nenhum tipo de recurso, então o analfabetismo só teve índices alarmantes também. E na questão da taxa de analfabetismo, de alfabetização, há um aumento expressivo, né, consistente na alfabetização da população durante todo o século XX, principalmente a partir de sua metade, onde as taxas aí cresceram de 10% da década. Sendo uma das metas de JK a melhoria da ampliação aí da educação. E na questão do saneamento básico, nota-se também por parte do governo JK, né, nessa área, principalmente a rede de esgoto, coleta de lixo, causando assim várias doenças. Então, foi outro ponto do seu governo que não teve nenhum tipo de melhoria, né? E a taxa também de mortalidade infantil nesse período se manteve estável, somente no final da taxa, que novamente houve um decréscimo. Quando vai falar em expectativa de vida, né, expectativa de vida na década de 60, houve um aumento considerável em relação à década anterior. Isso ocorreu em decorrência de governos ousados, né, que conseguiram aí aumentar aí a qualidade de vida dos brasileiros. E sobre o PIB, entre 1950, o índice de 20 a 60, enquanto a partir de 1980, o patamar dessa variação é de 90 a 100. Apesar do PIB ter crescido muito, a dívida externa em decorrência dos empréstimos só duplicou e houve aí a inflação começou a ser elevada, né? Sustentada aí na urbanização e no modelo industrial, a modernização da economia brasileira é conservadora e, apesar de deixar de ser um país agrário, exportador de alimentos e matérias-primas, se desenvolveu uma apreciável base industrial e a tecnologia é uma grande distorção em renda, onde poucos têm muito e muitos têm pouco. Isso aí foi ainda lançado em 2002 no Brasil, né, como moedas. Aqui eu vou trazer algumas curiosidades, né, lançada em 2002 no Brasil.
essa moeda foi comemorativa ao centenário do seu nascimento, a moeda de R$ 1, que em 2002 completou, né, naquele período o centenário, portanto, priorizou aí a cidade de Brasília, né? Teve também um AFIS, né, da empresa, as notas de 100 cruzeiros em 1986, que colocou a imagem, né, de JK na nota impressa de 100 cruzeiros. Isso ainda em 1986. E Juscelino Kubitschek, ele foi retratado como um personagem na televisão, interpretado aí por José de Abreu no filme Noite para Voar, e José Wilker e Wagner Moura na minissérie de televisão JK, isso em 2006. Juscelino, ele sai, né? Ele foi presidente do Brasil, responsável pela construção, inauguração e manteve um romance discreto e proibido durante 18 anos. No filme, na Bela Noite, essa história foi contada a história, né, dando ênfase ao relacionamento que se iniciaria durante uma viagem, só que foi em termos fictícios, né, em 1958. O Brasil passa por um momento político delicado e confuso, porque um grupo de oficiais da aeronáutica quer derrubar o presidente, e em meio a esse tumulto de situação, o JK se envolve com Maria Lúcia, uma mulher mineira, inteligente. Isso aqui vocês vão observar no filme, né? Cujo apelido é Princesa, e ela é esposa do deputado José Pedroso. E esse envolvimento com a amante continua até a morte do presidente Getúlio no acidente automobilístico em 1976, né? Foi a causa da morte dele. Aqui é só para que vocês observem, né? Como foi a planta, né? A planta da construção de Brasília. Como arquiteto responsável foi Oscar Niemeyer e o urbanista foi Lúcio Costa. Aqui a construção de Brasília, novamente. Os cândagos, né, que eram chamados de candangos, que eram pessoas que vinham do Nordeste, aqui as pessoas construindo. Outra imagem também de Brasília. E nós vamos fazer a correção da atividade, né, que vocês peguem o livro na página 280 e na página 281, tá certo? Então, vamos para a nossa correção da atividade. Então, na página 280, né, explica os motivos que levaram à renúncia de Getúlio em seu primeiro governo, isso de 1930 a 1945. Os principais motivos que levaram Vargas a renunciar estão ligados à contradição de seu apoio aos aliados, né, que eram defensores da democracia. Na Segunda Guerra Mundial, enquanto seu próprio governo era mantido sob uma ditadura, assim, né, as críticas desse seu governo ele foi crescendo. E diversos grupos estudantis, políticos, militares e imprensa e manifestantes começaram a reivindicar a volta da democracia, forçando a renúncia de Vargas. Na segunda questão, assinale a alternativa correta para completar a frase a seguir. São características do governo de Dutra. Aí vocês vão marcar a letra A. Por quê? Vocês vão completar com a intensificação das relações políticas com os Estados Unidos e o incentivo aí à abertura da economia ao capital estrangeiro. Na terceira questão, marque V nas afirmações verdadeiras e F nas afirmações falsas. Depois, corrija as que você julgar falsa. Então, a letra A, ela é falsa. Por quê? Né? Porque tem a Constituição Brasileira de 1946 estabeleceu o voto secreto e o direito à greve. Então, a Constituição de 1946 decretou o voto secreto, mas negou o direito à greve de maneira que o Estado continuasse a controlar os sindicatos, assim como era feito no Estado Novo.
Na letra B está verdadeiro e na letra C está falso. Por quê? Porque na década de 1950 houve uma diminuição da polarização na política brasileira. Está incorreta porque na década de 1950 houve um crescimento da polarização na política brasileira e não como está aqui a diminuição. E a letra D também está falsa. Em sua maioria, o grupo político dos progressistas era composto pelas oligarquias rurais e a alta burguesia comercial, industrial e financeira. Então, em sua maioria, o grupo político progressista era composto por trabalhadores urbanos e por intelectuais. Na quarta questão, leia o trecho da carta de Getúlio Vargas e depois, de acordo com o que você estudou no capítulo, responda as questões. Eu não vou lendo porque é muito, eu vou já para a alternativa. Na letra A, quais seriam as forças e os interesses contra o povo que Vargas se refere? Então, olha, Vargas se refere aos grupos, né, de oposição ao seu governo, como empresários a favor de sua abertura de maior economia do capital estrangeiro, uma vez que Vargas ele defendia a política nacionalista. Milhares de setores da Marinha, Exército e Aeronáutica, junto, né, à pressão de outros grupos, indiretamente acusaram de ser culpado pelo atentado sofrido pelo jornalista Carlos Lacerda. Né? Na letra B, relacione a frase voltei ao governo nos braços do povo com o segundo governo. Então, não, no segundo governo, Vargas ele foi eleito por um voto direto, o voto direto para presidente, ou seja, pelo voto popular. Diretamente seu primeiro governo, quando assumiu o poder por meio de um golpe, instalando o país pouco tempo depois, uma ditadura, o Estado Novo. Assim, voltei ao governo nos braços do povo e evidencia aí o retorno de Vargas por vontade popular. Na letra C, explique quem compõe os grupos citados por Vargas no trecho a seguir. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia de trabalho. Então, os grupos internacionais citados por Vargas eram compostos por grandes capitais estrangeiros e grupos nacionais que eram compostos pelas oligarquias rurais e a alta burguesia comercial, industrial, financiada do Brasil. Então, foi corrigida, né, na próxima videoaula, que eu acredito que vocês vão ter já aulas online, né? Já vou ter essa possibilidade, que vai ser muito, muito enriquecedor, vocês vão gostar, porque vai ser um momento que vocês vão começar a interagir, tá certo? Então, até a próxima aula. Estudem direitinho, viu? E façam as correções. Tchau.